Já com a irmã Simone nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei o meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei o meu Senhor. Da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Santo e poderoso Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado Maior é aquele que está
amém? Glória a Deus. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé, sem amor, não pode agradar. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de estar testemunhando mais uma vez, que eu já testemunhei, né, sobre um acidente que eu sofri dia 14 de dezembro de 2019. Aleluia, Jesus. Onde eu fui levar o meu filho no curso ali no centro de Colombo. E na volta eu rodei com o carro, né, 2 vezes e bati no barranco. E eu me perguntava, irmãos, falava, meu Deus, como é que isso foi acontecer? Porque eu fechava os olhos, eu via o acidente, mas eu não entendia. Eu sei que eu dei uma tirada, né? Eu dei uma puxada no volante para desviar de uma moça que entrou na minha mão. Ali era estrada de chão na época, né? Eu não tinha a mão certa, mas eu vi que ela estava bastante pro meu lado, desviando de um buraco. E eu me perguntava, falava, Senhor, o que foi que aconteceu para dar, né, um acidente dessa proporção? E tempos depois o Senhor usou o presbítero Anildo para falar que naquele dia o inimigo queria tirar a minha vida, porque eu já tinha firmado o propósito de servir ao Senhor, né? Eu ainda não servia ao Senhor e mesmo assim, né, Ele me livrou naquele dia, porque Ele sabia, aleluia, Jesus, porque o Senhor, Ele conhece o nosso futuro. Aleluia. Ele conhece o nosso futuro, Ele sabia que eu ia estar aqui hoje. Aleluia, Jesus, testemunhando da grandeza, né, com o que Ele fez na minha vida. Aleluia. E hoje de manhã cedo, eu estava aqui na igreja orando e de repente veio a imagem do acidente na minha cabeça de novo, né? E eu falei, né? Aí eu fui olhar no calendário e falei, olha, falta poucos dias para completar, né, 6 anos do acidente. O Senhor trouxe ao meu coração e eu tenho certeza que era para eu testemunhar de novo. Aleluia, Jesus, porque Deus, Ele é maravilhoso. Tem gente que prega, né, que quem tem promessa não morre, morre sim. Morre, né? Então por isso que nós temos que nos atentar o quanto antes, porque quando eu firmei o propósito, o inimigo tentou tirar minha vida, mas o Senhor falou, não, né, eu vou guardar, mas a gente tem que dar valor também no livramento que o Senhor nos dá, né, para que hoje nós possamos, né, testemunhar, contar das bênçãos do Senhor. E eu sou muito grata a Deus, eu na hora me deu uma alegria tão grande de lembrar, né, que um acidente daquela proporção, e assim, irmãos, eu tirei só o meu quadril do lugar. E eu nem quis ir no médico, eu sofri ali uns dias, e o próprio Senhor permitiu eu cair um tombo dentro de casa para voltar. Aí eu falei, Senhor, eu não quero ir para o hospital mês de dezembro, né? Dia 14 de dezembro, eu falei, eu vou para o hospital, de repente eu fico internado, de repente eu tenho que fazer uma cirurgia, e eu vou passar lá Natal, né? E a minha família, como é que vai ficar? A gente estraga as festas dos familiares, que nem diz a história, né? E eu falei, Senhor, eu não quero ir para o hospital, né? Entra com a providência, o Senhor me livrou, o Senhor vai, né, completar a obra. E eu caí um tombo, irmãos, porque eu estava andando arrastada, com o quadril fora do lugar e muita dor. E ali o Senhor permitiu eu cair um tombo, e na hora que eu levantei desse tombo, meu filho ficou apavorado, ele, mãe, eu vou ligar para alguém levar você para o hospital. Eu falei, não precisa, já vai passar. E quando eu me sentei na cama, quando eu me levantei em pé, eu senti que tinha voltado, né, no lugar, né? Mas para a glória de Deus foi só isso, irmãos. Quem viu o carro, da situação que ficou, né? Na época, se eu não tivesse seguro, ia R$8.000 para arrumar o carro. E, né, 6 anos atrás, então estragou muito, muito mesmo, que a pancada foi muito forte. Mas para a glória de Deus, eu estou aqui testemunhando. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a oportunidade de falar do Senhor Jesus. A oportunidade por irmão Leandro, por irmão Júnior, não quer? Amém, Jesus. Glória a Deus. Então vamos ouvir o conjunto, né, nessa noite. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé, sem amor,
conjunto, salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Folha da árvore, com a sua bênção.
oportunidade de louvar a Deus nessa noite? Glória a Jesus, aleluia. As palmas que glorificam o Senhor. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Você chorou, você pediu, tanto canto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus se mudou a história, já preparou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente semente os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor ao animar o crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando adorava, ouvia ela clamava e o Senhor atendeu. De oração, glória a Jesus, aleluia. Já ele vai passar para o presbítero Cristiano nesta noite, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus, irmãos. Vamos orar, interceder por vidas que necessitam da misericórdia do Senhor.
Não é somente eu e você que precisamos. Tem muita Glória a gente Deus, aleluia. precisando de Deus. E muitos pedem a oração porque crê na oração da igreja. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua presença gloriosa, meu Pai, para te pedir, Senhor, em favor dos pedidos de oração que estão aqui nessa caixinha. Senhor, estenda Tuas mãos, ó Pai, conceda bênçãos e vitória na vida desse povo, Senhor. Meu Deus, repreende a enfermidade, repreende a dor, repreende o câncer, repreende a leucemia, repreende, Senhor, a depressão, repreende a obra do diabo, Senhor, a obra de macumba, de feitiçaria, repreende a Exu da morte, repreende, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, alcança vidas nesta hora, Senhor. Alcança famílias que necessitam, meu Deus, do socorro do Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Salva, liberta e transforma, Senhor Jesus. Ouve, Senhor, meu Deus, a oração da igreja, Senhor, e responde para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Palmas bem alegres para Jesus. Aleluia. Está no povo de Deus, com a paz de Jesus? Amém. Posso sentar na igreja? Você dá um pode na minha esposa, está louvando o Senhor. E logo em seguida estaremos entrando na palavra que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, somente o versículo 8, na nossa meditação. Daniel, capítulo 1, versículo 8, para a nossa meditação aqui nessa noite. Louvado, bendito, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deus seja eternamente louvado. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Aonde Jesus está, Satanás tem que correr. Aonde Jesus está, Satanás tem que correr. Aleluia. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. No Teu nome eu curei, no Teu nome vida cessarei, no Teu nome muitos filhos, como pródigo arrependido, devolvi as suas mãos, transformei noite sombria
Aleluia, glória a Deus. Colocamos em pé, mas igreja. Vamos à leitura da palavra de Deus. Não é reverência ao irmão Cristiano, é reverência à palavra de Deus. Aleluia. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, no capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Pode se sentar. Sentir o seu coração bater palmas. As palmas, glorifique, exalte e bendiga, aleluia, ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala acerca de Daniel, um homem um jovem ainda, seus 12, 13 anos, que viu mais ou menos, não é exatamente isso, mas era um jovem, ele tem por ideia de 12 até uns 18 anos, jovem ainda. Hoje em dia não, hoje até 25 anos ainda é jovem. Louvado é o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos mostra que ele era um homem que estava ali, servindo ao Senhor, aprendeu a servir a Deus, não estava todos os dias na igreja, tinha o costume do povo, uma vez por ano, estar apresentando um sacrifício. E o Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor entregou o povo na mão de Nabucodonosor. Então nós vemos que o Senhor entregou aquele povo, aquela nação, na mão de um adversário. E quando o Senhor, aleluia, traz Daniel, juntamente com toda aquela multidão de irmãos, de irmãs, o Senhor, Nabucodonosor deu a eles uma ordem: pega pessoas capacitadas, pessoas que têm algum talento, pessoas que sabem o que estão fazendo, pessoas que sabem pregar, pessoas que sabem abrir um culto, pessoas que sabem cuidar da porta, pessoas que sabem se portar durante o culto, que sabem, aleluia, render louvores ao Senhor. Pegue essas pessoas e tragam até mim. Então nós vemos que Nabucodonosor, ele escolhe pessoas com talento. E as pessoas pobres, não pessoas pobres de dinheiro, pessoas pobres de espírito, pessoas que não tinham talento algum, pessoas que simplesmente entram e saem e a história dela não muda, a vida dela não muda, não há transformação, não há mudança, não há nada diferente. Ela simplesmente passa seus anos e aleluia, e vai se passando. Eu tenho 10 anos, eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos e nada muda. Ela pode pregar em Gênesis, Apocalipse, ela vai contar a vida dela. Ela abriu a Bíblia, mas independente de onde ela abrir, ela vai contar a vida dela. Então quando o rei, ele manda chamar, ele pega pessoas que tinham talento, pessoas que sabiam se portar na casa de uma prostituta, pessoas que sabiam se portar, aleluia a Deus, na casa do juiz, de um advogado, no meio, aleluia, dos companheiros de trabalho, pessoas, aleluia, que sabiam, aleluia, como se portar. E ele manda chamar essas pessoas até ele. E nós vemos, aleluia, diante desta palavra, como o rei Nabucodonosor escolheu, assim será o Senhor. Deus também vai escolher pessoas talentosas para subir com ele. Não serão somente pessoas que ouvem a palavra, mas são pessoas que são ouvintes e participantes. Como que eu posso, aleluia, ouvir a palavra de Deus e não atentar para ela e não entender que eu preciso ter algum talento? Irmão, mas o irmão está falando besteira. Não, a Bíblia diz que o Senhor deu um talento, deu outro 3 talentos, deu outro 10 talentos e veio buscar. Então Deus não entregou nada em nossas mãos de balde, ou simplesmente, aleluia, para nós escondermos. Deus me deu um dom, Deus me deu um talento de orar para Deus ir até a cadeia, talento de orar para Deus ir até o hospital, talento de orar para Deus fazer. Senhor, vai lá e faz, Senhor, vai lá e revela, Senhor, vai lá e mostra. Não, o Senhor deu a nós, aleluia, talentos. E qual o talento que Deus deu a mim? Qual o talento que Deus deu a cada um dos irmãos? A Bíblia diz que o Senhor olhou para aquela figueira e procurando achar fruto nela, não havia nada de fruto sobre aquela figueira, só havia folhas. Então, aleluia, o rei, ele busca pessoas, aleluia, ali com talento. E o jovem Daniel estava ali, aprendendo, porque a palavra de Deus não é uma obrigação.
Você não é obrigado a estar no culto. Você não é obrigado a estar ouvindo a palavra. Você não é obrigado a cantar. Você não é obrigado a orar. Você não é obrigado a abrir o culto. Você não é obrigado a fazer nada para o Senhor. No mundo, sim. No mundo você é obrigado, aleluia, glória a Deus, a servir o diabo, porque o diabo implanta vícios e não te larga. E agora o Senhor não, Ele te dá liberdade para servir a Ele. Aí vem, aleluia, o caminho, estreito, apertado o caminho que conduz à salvação, e largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Isso não é pregar prata de igreja, não é pregar, aleluia a Deus, sobre o que eu acho. É anunciar que Jesus, sempre quando Ele pregou, Ele não pregou para o povo de fora, Ele pregou para as pessoas que conheciam a palavra de Deus. Então, se eu conheço a palavra do Senhor, e o Senhor Jesus, aleluia, trazia a palavra e diz: convertei-vos vós nos maus caminhos. Se fizesse os sinais que foi feito aqui, em vocês, como se fez em tal cidade, há muito tempo eles teriam se convertido. Então os discípulos olham a palavra de Deus através da boca de Jesus Cristo e não entendem a princípio. Não, Senhor, o Senhor não vai morrer. Não, o Senhor tem que ficar conosco, que o Senhor apartai-vos de mim, Satanás. Então o Senhor sempre, aleluia, Deus sempre advertiu os discípulos. E os discípulos chegavam até Jesus, eles falaram assim, assado. E o que vocês dizem? Que o Senhor é o Messias. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: essa revelação não é tua, mas o Pai que vos revelou. Então Deus, aleluia, revelou a cada um de nós a salvação. A mim, a vós outros, a palavra da salvação nos revelou. E não importa, aleluia, onde nós andamos, nós conhecemos a verdade. Então o Senhor Jesus, aleluia, quando Pedro fala assim: Jesus, aleluia, o Senhor não precisa ser crucificado. Aí Jesus repete, Pedro fala assim: para trás de mim, Satanás, porque eu vim cumprir aquilo que o Senhor me ordenou. Então, aleluia, o Senhor Jesus sempre quando ouve uma palavra correta, Jesus repreende. Aí quando Jesus, aleluia, ouve uma palavra que era de acordo com o Senhor Jesus, aí muda a frase, a palavra, a segundo Pedro. Então os discípulos, eles ouvem Jesus pregando, anunciando, curando. E quando Jesus, aleluia, sobe, eles olham para Jesus subindo, veio, ficou 40 dias ali no meio do povo, mostrou sinais no meio do povo, mesmo ainda depois de crucificado, ele voltou, ficou por um tempo de 40 dias ali com o povo, divertindo eles, instruindo eles. E quando passar do carro desses dias, ele falou assim: ficar em Jerusalém, perto do alto, você já é revestido de poder. E quando Jesus sobe, ele fica olhando para o alto, olhando, Jesus, puxa vida. Aí a Bíblia diz que dois varões se colocam, uma à direita e outra à esquerda, e vai aprendendo assim: por que estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que disse subir, ele vai descer. Mas ele não vos deixará órfãos, ele vos enviará o Consolador. Aleluia. Então quando nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Daniel, não tem como nós pregarmos o Apocalipse sem lembrar do livro de Daniel. Quando nós olhamos, hoje eu vou entender, quando nós olhamos a figura de Cristo, olhamos, aleluia, a figura da haste ali, aleluia, Deus no meio do deserto, sem ninguém para observar, ninguém estava olhando a haste. E a pessoa era mordida por cobra, e aleluia, se levantou uma haste no meio do povo. Foi o Senhor que põe a haste lá? Não. O Senhor falou para eles: ó, prepara uma haste. O Senhor lhe deu uma ordem, e eles executaram. E hoje nós vemos que o símbolo da medicina é uma haste com uma cobra enrolada. Da onde eles tiraram isso? Muitos não sabem, mas são tirados da Bíblia. Você olha qualquer remédio, no remédio está ali uma haste com uma cobra enrolada, sinal de cura. E isso foi lá no deserto, há quantos anos atrás? Por quê? Deus deu uma ordem a Moisés, e Moisés fez segundo a palavra de Deus. O Senhor falou a Moisés: Moisés, eu quero que você faça uma tenda. Moisés ia falar assim: vou orar ao Senhor, Senhor, faz uma tenda. Senhor, vai lá e faz a tenda. Senhor, vai lá e faz a tenda. Quando nós oramos desta maneira, quando nós, aleluia a Deus, passamos para outro aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos fazer, o Senhor, Ele vai prestar conta de nós.
o Senhor vai requerer de nós. É bonito, irmãos, aleluia, orar, é bonito contar testemunho, é bonito contar bênção, é bonito, irmãos, mas aquilo que Deus colocou na nossa mão, o Senhor vai requerer de nós. Doente, aleluia, glória a Deus, ou são, empregado ou desempregado, Deus vai requerer de cada um de nós o talento que Ele entregou. É gostoso estar no culto da glória a Deus, falar em mistério, é gostoso, irmãos. Tá segunda, quinta, vou usar o tema aqui do Ipu, e domingo no culto, mas Deus entregou nas nossas mãos um talento. Quando, aleluia, glória a Deus, Daniel está ali, jovem de tudo, é chamado, aleluia, glória a Deus, para ser levado como cativo. Ele chegou ali, ele não chegou perturbado. Então, o primeiro ponto, irmãos, e crucial, aleluia, glória a Deus, de um cristão, ele não é perturbado. O cristão, ele é uma pessoa, aleluia, glória a Deus, que ele entende, aleluia, o recado do Senhor. E ele sabe, aleluia, Deus, o que veio fazer e o porquê está. Daniel não foi pego de surpresa quando foi levado cativo. Quando chegou lá, aleluia, Deus olhou o povo se alimentando, e eram todas pessoas que conheciam a palavra, porque ele foi levado uma leva muito grande para a Babilônia. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele, não foi Deus que falou para ele, Daniel, não coma só aí, não. O Natal está aí. O Natal está aí. Muitas pessoas vão sentar na mesa com o Papai Noel, vão comer, nem vão perguntar se foi sacrificado ou não. Vão sentar na mesa e vão se banquetear. E diante da palavra de Deus, diante do voltar do Senhor, ele tentou no seu coração não se contaminar. Vamos. Quando nós tomamos uma decisão diante de Deus, de algo, aleluia, que ninguém, não o pastor Ademar que obrigou, nem estou falando de cabelo, não estou falando de saia, não estou falando de terno, gravata, não. Isso é princípio. Tem pessoas de calça que vão subir para o céu, tem pessoas de barba que vão subir para o céu, porque Deus não está preocupado com a vestimenta, mas sim com o caráter em que nós servimos o homem, não, servimos a Deus. Aleluia, aleluia. Com o caráter que nós, aleluia, adulamos o homem, não. Aleluia, Deus. Daniel entendeu no seu coração algo, e o que ele fez? Ele ponhou diante do Senhor em oração, irmão. A oração é algo que precisa haver uma resposta. Eu não posso ser aquela pessoa que ora a oração da Xuxa e não ouço a resposta do outro lado. Eu não posso ficar uma hora de joelho dobrado e não ouvir a resposta do outro lado. A minha oração hoje é a mesma, amanhã é a mesma e ela não muda. Precisa haver uma resposta. Foi perguntado a um grande pregador quantas horas ele orava por dia. Ele disse: eu não oro horas por dia, eu oro 10 minutos, mas não fico 10 minutos sem orar. A oração não é um tempo. Orar, eu fiquei 2 horas orando, mas orando o Senhor me alcança, o Senhor me alcança. Aí vamos lá na Bíblia diz assim: Senhor, me dá, 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 me dá. Então, irmãos, quando, aleluia, nós intentamos no nosso coração buscar o Senhor em oração, foi pregado esse dia atrás, e sem reconhecer as nossas petições diante de Deus. Não é o tempo que nós oramos, mas a qualidade da oração que nós ponhamos diante de Deus. Você pode estar lavando louça e Deus está ouvindo a tua oração. Você pode, claro, uma reunião de oração, sim, vamos orar 1 hora, foi tentado no coração de Deus, não foi, vamos orar. Vamos orar 1 hora, vamos. Fazer uma campanha no monte de oração, qual o tempo? 20 minutos, vamos então orar. Meia hora, 1 hora, isso. Mas se você não colocou um propósito, está ali lavando a louça, sentado de joelho, não importa. Mas se você liga o teu pensamento e fale com Deus, fala: Senhor, eu estou passando por tal dificuldade, eu estou precisando fazer algo para o Senhor, e eu queria que o Senhor me honrasse, se essa é a vontade do Senhor. Eu não queria me contaminar com os manjares, eu não queria comer os manjares. O Senhor ali fala assim: vai lá e conversa. Ele vai lá e conversa com o capitão, com o responsável ali. E quando ele chega e conversa com aquele homem, mas eu não posso fazer isso.
Porque depois que eu fizer isso para você, o rei vai ver que vocês estão mais magros que os outros. Aí vocês vão fazer o seguinte: vamos fazer uma prova de 10 dias. Se em 10 dias nós tivermos, aleluia a Deus, inferior a eles, mais magro, ou com o rosto mais pálido, aí, aleluia a Deus, o Senhor pode anular, esqueceu o que eu te falei. Mas se for o contrário, aí você vai julgar. E passou o cabo de 10 dias. Só que esses 10 dias não foram 10 dias em que eles ficaram ali, aleluia a Deus, parados, fazendo nada, não por um momento, eles colocaram diante de Deus a oração. Colocar diante de Deus o seu propósito. Aí o Senhor, aleluia a Deus, abracou, atentou a oração de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, atentou a oração deles, e 10 dias depois, olhou para eles, e a aparência deles era melhor do que aqueles homens que estavam comendo os manjares. Então aí o rapaz, o responsável ali pelos presos, ali pelo pessoal cativo, chegou para eles: pode continuar comendo esse alimento. E quando eles ali continuam, diz a palavra do Senhor, que o Senhor deu a eles sabedoria 10 vezes mais do que os outros. Glória a Deus. Mas para que Deus fez isso? Porque Deus queria trabalhar no coração de Nabucodonosor. E Deus precisava usar alguém lá. Quantas pessoas foram levadas cativas? Não mostra, a Bíblia não mostra apenas que foram levados cativos sendo provados. Mas mostra, aleluia a Deus, aos 4 que tentaram o seu coração fazer algo diferente, fora da sua nação, fora da sua parentela, fora dos seus, longe do pai e da mãe, fazer a diferença num lugar estranho, fazer algo diferente, aleluia a Deus, e diante da Deus, da Nabucodonosor, deu um sonho. E neste sonho, aleluia a Deus, ele chama os adivinhos, os astrólogos, os numerólogos, os espíritos, macumbeiros, eu tive um sonho. Aí você conta o sonho e nós contaremos a interpretação. Aí você: não, vocês acham que eu sou bobo? Vocês pegam o conto do sonho e vocês vão inventar uma mentira. Já viu que tem crente assim? Ele chega do teu lado, fica pisculando você. Aí quando chega a oportunidade de orar pelos dons, ele revela você aquilo que você falou para ele. É verdade, irmãos. Não estamos brincando. Sabemos que é uma realidade. E quando o louvado não ser Jesus chega diante do rei, aqueles homens, você vai expor o sonho e nós contaremos a interpretação. Eu assim: não. Ele falou assim: não, mas quando vocês, eles ainda falaram para o rei assim: vocês querem o que o senhor quer, rei? É algo que nenhum rei pediu. O senhor quer ser melhor que os outros. Não existe ninguém que possa interpretar aquilo que o senhor quer que nós fazemos. Não existe como. Não tem como fazer. Aí, diante da palavra de Deus, o Senhor, aleluia a Deus, nem Daniel foi chamado. Aí está lá: poxa vida, eu não fui chamado, não lembrar de mim. Não, você não precisa estar no meio da multidão. Você não precisa, irmãos, estar no meio, aleluia a Deus, aleluia. Não, você não precisa ser reconhecido pelas pessoas como um crente, como um homem de Deus, uma mulher de Deus. As pessoas podem olhar para você com cara feia, as pessoas podem, aleluia a Deus, pensar o que for. Agora, quem tem que olhar para você e ver algo diferente é o Senhor, não o homem. O homem erra, irmão. Samuel escolheu, aleluia a Deus, o filho errado de Jessé. Aleluia a Deus, quantos erraram porque escolheram segundo a aparência. Eu posso olhar aqui e fazer uma analogia, olhar aqui e fazer um julgamento, mas Deus conhece o coração de cada um que aqui está nessa noite. Então o Senhor, aleluia, glória a Deus, faz tudo ele para aquela coisa acontecer. Só que quando chegou na hora de morrer, Daniel também ia morrer. Aí veio que o capitão está tudo alvoroçado. Eu falei: o que está acontecendo? Eu falei assim: não, o rei mandou um decreto que vai morrer todos os profetas, todos os cristãos, todo mundo, porque ele teve um sonho de quem revelou o sonho dele. Aí Daniel, direcionado pelo Senhor, porque ele não estava ali, irmão, simplesmente passeando. Havia um propósito no coração dele. Manos, você quer que eu vou ver o nome do Senhor?
não é dando pulinho, não é girando, não é falando mistério, não. Você quer convencer o Senhor? É fechando a boca, ligando um propósito a Deus entre você e o Senhor. E dizer, Senhor, até aqui eu falei, mas daqui para frente as coisas vão mudar. Daqui para frente as coisas vão mudar, daqui para frente vai ser diferente. Porque eu não quero ser mais um no meio de todos. Eu não quero ser mais um no meio da basura de canta de uma sociedade onde diz que tudo isso é normal. Que o mundo ficou, aleluia, Deus quente e o frio ficou morno. Em que, aleluia, Deus, tudo é normal. E onde a Bíblia que eu leio, está na mão dos irmãos, diz assim: se a pessoa não cumpre com a palavra, ela te dá a paz, Senhor, nem a paz é para você dar para ela. Isso não é o que eu acho, é que está na Bíblia. Aleluia, Deus. E nós olhamos, aleluia, Daniel, apavorado. Não, você já viu aquele crente apavorado? Ele tem que, meu Deus, você vai conversar com ela, é apavorado, você vê que na feição da pessoa é apavorada. Ela sempre está querendo uma estratégia para granjear. Ela sempre tem uma estratégia para comover. Não existe estratégia, irmão, porque quando Moisés, o Senhor quis abrir o mar vermelho, não precisou do celular nem da internet. Não precisou de nada disso, irmãos, para que um mar se abrisse. Somente, aleluia, o Senhor olhou para ele e disse: Moisés, por que clamas a mim? Pede o povo, marche. Aleluia, Deus. Não, quer viver o sobrenatural de Deus? Quer ver a mão de Deus agindo? Vai passar pela prova. Mas não vai passar perturbado. Crente contando derrota em cima do altar. Crente contando a sua unicada derrota em cima do altar, não. Se nós tivermos que passar, vamos passar, pulando, saltando e glorificando ao nome do Senhor. Ah, o vizinho falou. Ah, o companheiro de trabalho falou. Deixa, se eu gosto de contar para meus irmãos, quem mais fala mal de mim, eu ia passar o dia inteiro falando aqui. E as pessoas mais não gostam de mim do que gostam. E isso é opcional. Você não pode obrigar as pessoas a gostar de você, mas você também não pode fazer querer que elas gostem de você. Aleluia. Você tem que ser você. Eu vou ser seu nome, Jesus. Então Deus, aleluia, olhou Daniel, você está acontecendo, e ele é apavorado, tem que matar você. Todo mundo aconteceu, fala para ele, assim, vai lá, fala do rei. Não, é isso, irmão. Jesus não era perturbado, Jesus não era aquela pessoa apavorada. E ficava atrás de demônio, puxando a cabeça da pessoa, procurando tirar demônio onde não tinha, não. Aleluia. Jesus olhava e o diabo ali saía daí, Satanás. Já saía lá no banco. Aleluia. Jesus não precisava ocasião, quando ele abria a palavra, ele não ficava procurando a palavra para não entender. Aí está me ofendendo. Aleluia. Deus não gosta, irmãos. Deus não se agrada quando alguém atribui, aleluia, a Deus a palavra de Deus a demônios. Isso é blasfêmia. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a Bíblia diz: se eu estiver enganado, o irmão pode me corrigir. De tudo retém o que é bom. De tudo retém o que é bom. Se a palavra de Deus está falando no nosso coração, você viu aquele filho que você dá tudo para ele? A tendência dele crescer um molenga é grande. Você vai olhar: Senhor, põe as tuas mãos, você criou um molenga dentro da casa, então agora é com você. Agora, se você criou debaixo da ó, eu não vou estudar hoje. Sinta, vara, estou ouvindo, que ele não vai te ouvir. Aleluia. Nós somos criados assim, e o pai falava e nós, ó, pé por pé. Nós criamos, para nós, o diabo me enganou. Eu traí porque o diabo me enganou, não. O diabo, ele abriu a porta e entrou para você. O diabo não vai fazer você fazer nada, ele vai te dar o prato. Quem vai comer é você. Somos provados, irmãos. O inimigo prepara laços todos os dias, não só para mim, para todos nós. E não por causa de beleza, porque o diabo não está nem um pouco preocupado com o seu corpinho, com o seu rostinho. Não, o diabo quer ver você junto com ele, onde ele vai passar a eternidade.
Ele não está preocupado se você tem um corpo bonito, se você tem um corpo, se você está faltando um braço. Já não está preocupado. Ele vai, irmão, no laço, e a hora que você menos espera, o laço vai se armar. Meu Deus do céu, eu não sei como cair, sabe? A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Daniel era um homem que, o que acontecia? Ele era um homem que sabia o que ele queria diante de Deus. Ele chegou lá, quando ele chegou lá cativo, ele ponhou no seu coração, antes de tudo acontecer, ele já preparou o que ele queria. Tem pessoas que buscam Deus quando está doente, quando está desempregado, eu vou me pôr na oração porque agora estou desempregado. Eu vou me pôr na oração porque agora estou sendo perseguido no trabalho. Não. Não podemos buscar o Senhor só quando precisamos, não. Precisamos orar antes de acontecer, aleluia, Deus, a situação, para que nós estejamos atentos. Aí Daniel ouve o decreto. Aí ele falou assim: não, fala para o rei. E Deus pode interpretar o sonho dele. Aí ele chega diante da página. Era algo grande. Você chegar, às vezes tem pessoas que chegam dentro da família, se eu for desse jeito, vão pensar que eu sou crente. Se eu passear na beira da praia desse jeito, vão achar que eu sou crente. Se eu for por centro com essa roupa, vão pensar que eu sou crente. Então melhor não. Você não fala, mas acerta bem. E Daniel chegou no meio de todo aquele povo, diante do rei. Porque o rei não estava sozinho. Já viu o Trump? Você consegue chegar até o Trump sozinho? Ele estava sozinho. Não, é uma multidão de pessoas guardando ele. Daniel chegou no meio daquela multidão. Você, ó rei, tem um Deus que pode interpretar o teu sonho. Dá um tempo para orar e Deus vai te dar a interpretação. Então tá bom, vou dar o tempo. Daniel vai buscar a Deus. Ele chamou o Zezinho, a Mariquinha. Você não tem nada com nada? Não! Chamar crente que não tem nada com nada, irmão, é perda de tempo. É a mesma coisa você pegar a marreta e bater no pé, o frio, não vai acontecer nada. Você tem que chamar crente que tem propósito. Aí Deus começa a fazer. Aí ele chama quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Chamou uma leva de crente, mas ele não chamou todo mundo. Vamos lá, ó. Aconteceu assim, sensado, vamos pôr um propósito de oração? Vamos. Vamos dar um propósito. Já viu? É uma realidade. Já viu o crente morto andar com o crente firme? Não há. É uma leva. Isso não pode consertar. Ele chega diante, aleluia, Deus, deles, você, vamos fazer oração, vamos pôr um propósito? Vamos. E põe um propósito, oração. E quando termina o cabo da oração, Deus dá o sonho a Daniel. De madrugada, ele dormindo, o Senhor dá o sonho a ele, a interpretação. Aí ele chega diante do rei. Ó rei, a interpretação do o teu sonho foi esse. E conta o sonho, detalhe por detalhe. E a interpretação do sonho é essa. E o rei Nabucodonosor põe no seu coração e diz assim, ó: qualquer que se levantar contra o Deus de Daniel. Aí o que ele faz? Ele reconhece Deus na vida de Daniel. Aleluia! E Nabucodonosor, irmãos, foi um rei que, aleluia, aprendeu, aleluia, a Deus com quem? Com Sadraque, Mesaque e Abednego. Aprendeu com Daniel. Aprendeu como? Aprendeu, aleluia, através do propósito que eles ligaram diante de Deus. Irmãos, nós podemos estar em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Nós podemos, aleluia, Deus está, aleluia, no meio de uma sociedade corrompida. Hoje tudo é normal. Mas não é. Antes não era assim, não era. Sempre foi assim. Sempre houve o homossexualismo. Sempre houve o lesbianismo. Sempre houve. Hoje está mais difícil, não. Antigamente todo mundo dizia que era crente. Quando Jesus ia pregar no templo, ele pregava aqui com os fariseus, com o publicano, que abriam a lei e pregavam a lei. Não mudou nada de ontem para hoje. Mudou, aleluia, Deus, a forma que eles lidavam com a situação. E é isso, irmãos. O diabo ele quer nos colocar nós no mesmismo, no comodismo. É achar que as coisas estão normal, mas não está normal. Precisamos, aleluia, Deus, agora, principalmente agora, o ano inteiro, principalmente agora no Natal, no Novo, se apartar dos manjares.
Se apartar daquilo, aleluia, que pode nos tirar da presença de Deus, nos tirar do propósito, da direção do Espírito Santo de Deus. Porque nós sabemos, aleluia, que Deus ele se agrada de propósito. E onde há propósito, a manifestação do poder de Deus. Aí vamos, aleluia, Deus, aleluia, ligamos, falamos agora de oração. Falamos, aleluia, Deus, de propósito. Agora vamos falar daquilo que Deus fez na vida de Daniel. O livro que nós estamos lendo hoje. Por que nós estamos lendo o livro de Daniel? Porque houve um propósito no coração dele de ser diferente na sua época. Ele colocou no seu coração, aleluia, Deus, algo que, aleluia, Deus, que ele estava fora da sua cidade, mas foi no seu coração buscar a Deus, buscar o Senhor, orar ao Senhor. Quando ele ora no capítulo 9, ele fala: Senhor, nós pecamos. Ele não atribuiu o pecado aos outros, mas a ele também. Senhor, nós não guardamos os mandamentos do Senhor, por isso tudo tem acontecido sobre nós. Nós pecamos, nós falhamos, nós erramos, nós fazemos tudo que é errado. O Senhor nos aconselhou, o Senhor nos mostrou, e nós fazemos só o que é errado. E é isso, irmãos. Muitas vezes nós, aleluia, queremos, aleluia, atribuir aos outros o pecado. Não, nós estamos todos juntos. Se nós, aleluia, Deus, conversarmos diante de Deus, nós pecamos, Senhor. Nós precisamos de ajuda. Eu dentro da igreja sou uma bênção, mas lá no mundão lá, eu não consigo ver uma mulher passando, eu não consigo ver um homem passando, eu não consigo, aleluia, Deus, ver uma internet. Isso não é normal. Não consigo, aleluia, Deus, não ficar 2 horas olhando na internet, ficar puxando o dedo nos vídeos. Isso não é normal. Que é isso, irmão, que o Senhor está falando para nós aqui nessa noite? Se nós queremos viver algo do Senhor, nós precisamos, aleluia, pôr um propósito diante de Deus. E falar: Senhor, eu vou pôr um propósito. E ao cabo de tantos dias, eu quero ver a resposta do Senhor. Se o Senhor põe entre as mãos, alabaço, limitando, o Senhor será glorificado. Chega de olhar para o meu filho, chega de olhar para o meu vizinho e ver a situação da mesma forma. Eu preciso fazer alguma coisa. Chega da oração do católico, chega da oração da Umbanda. E você me pedir para fazer. Não, eu preciso chacoalhar. E não viver no passado o que eu fui no passado. Eu orava, eu jejuava, eu fazia, não, eu preciso fazer algo. Eu preciso, a basura me canta, matar essa matéria. Eu preciso viver o sobrenatural. Deus, irmãos, está falando com cada um de nós aqui nessa noite. Deus quer exaltar sobremaneira a tua vida, a tua casa, a tua família. Deus quer exaltar sobremaneira de uma forma, aleluia, Deus, que você vai ver os sinais de Deus acontecendo. Mas Deus não vai te matar, não. Aleluia, Deus, Deus não vai permitir situações, não para te matar, mas para te aprimorar. Para você olhar e dizer: Senhor, eu preciso mudar essa forma. Eu preciso mudar essa maneira que eu lido as situações. E Deus começa a trabalhar, não lá, não aqui, ó. E nós olhamos no espelho: Senhor, eu preciso mudar. Aleluia. Eu preciso, aleluia, Deus, fechar a boca de manhã para estar vazio. Eu preciso fechar a boca, aleluia, Deus, para as ofensas do mundo. Eu preciso fechar a boca para a fofoca. Você viu aquele crente? Você falou mal de alguém e já continua amando, vai longe. Preciso me apartar desse tipo de pessoa. Eu preciso me apartar, aleluia, Deus, das coisas que me tiram fora da direção. E é isso, irmão, que o Senhor quer de nós. Que nós tomamos uma decisão aqui nessa noite de mudarmos de vida, de olharmos, aleluia, para as bênçãos de Deus sobre a nossa casa. Olhar, aleluia, Deus, para o nosso teto, para a nossa casa, e dizer: Senhor, eu tenho tudo para ser grato ao Senhor. Mas o diabo sempre põe no meu coração que eu nunca tenho o que eu quero. Eu tenho tudo aqui debaixo, aleluia, Deus, dos meus olhos. As bênçãos do Senhor estão aqui diante de mim. Mas não está bom. Eu sempre tenho que dobrar o joelho e pedir algo ao Senhor. Eu nunca posso agradecer.
Eu nunca posso alabar a sua e me dobrar meu joelho e dizer, Senhor, obrigado pela salvação do meu esposo, pela salvação do meu filho, pela salvação da minha casa. E é essa a nossa oração, meu irmão. Antes de acontecer, já agradecer ao Senhor pela cura, pela libertação, pelo milagre sobre a nossa casa. Antes de acontecer, a porta fechada, dizer, Senhor, obrigado pela porta aberta. Antes de acontecer, glorificar o nome do Senhor e dizer, Senhor, obrigado. E se nós estamos aflitos, Senhor, tira essa aflição do meu coração, tira essa preocupação desempenhada. Refrigerar a minha alma. E Deus vai refrigerar-nos. Deus vai colocar algo diferente na nossa vida. Eu lembro que não tinha internet, não tinha nada. E eu trabalhava durante o dia, tinha um programa de Despertai. E minha esposa escutava o programa de Despertai. E quando eu chegava de tarde para tomar café, chegava de tarde, sentava na cadeira, na mesa. Aí ela estava assim, hoje o programa contava um testemunho assim, ó. E começava a contar o testemunho. E eu começava a chorar no banco, ela na cadeira ali chorando, ela contando como foi o testemunho dos irmãos na rádio. E chorando, pensando, meu Deus do céu, coisa tremenda. E é isso, irmãos. Nós não precisamos, glória a Deus, aleluia, de nada que o mundo nos ofereça para servir ao Senhor. Não. Jesus, você aprender de mim, que sou manso, que humilde de coração. É mansidão. Mas irmão, eu sou terrível, mas calma do coração, mas diante de Deus, o propósito. Mas Senhor, eu não sou parte dessa parte aqui, eu vou ligar um propósito, Senhor Deus, e o Senhor me mudar, e Deus vai te mudar, você vai abrir a mão do Senhor. Aleluia. Uma vez eu cheguei na casa do irmão, e ele foi lá em casa, perdão, e você para mim, você é um fato assim, você sabe a história, e falou que foi para cima do parente dele e foi e tal. E olhou para mim, o que você faria? E eu não tinha resposta, não tinha nada para falar, sabe quando você não tem que falar, você assim, sim, você vai mudando a história, a conversa. Não tem que falar. A pessoa está falando, está relatando, você não sabe o que falar. Você sabe, é errado, mas você não sabe mostrar para ela. É que nem você fala para o pessoal, você vai para o inferno. Mas por que eu vou para o inferno? Não sei, eu sei que você vai para o inferno. Eu mando a pessoa para o inferno, mas nem sabe por que ela vai para o inferno. Então ela fala assim, então você também vai para o inferno comigo. E ele falou aquilo para mim, foi no domingo, quando foi na quarta-feira. Ele estava lá na igreja, e eu também estava. E o pastor Neymar, amor de Deus, não deixe você sem resposta. Tinha na quarta-feira, o pastor Neymar pregando, e falou assim, parecia que o pastor Neymar estava junto com nós naquela conversa. O pastor Neymar falou assim, se você, aconteceu um caso, ele mudou aí o caso, e você for lá querer resolver na porrada, querer resolver a causa, você diz assim para Deus, Senhor, eu não preciso do Senhor, deixa que eu resolvo. Você vai resolver, você vai estar com as consequências das tuas atitudes. Deus vai permitir você, agora você vai ter que resolver. Se aquela pessoa quiser te matar, ela vai te matar. Se ela tiver coragem de te matar, ela vai te matar. Porque você fala assim, eu não preciso do Senhor. E é isso. Quando nós tomamos decisão de nós mesmos, nós deixamos Deus do lado. E a consequência pode ser drástica para nós. É isso. Então quando nós tomamos qualquer decisão, eu olhei para a palavra e pensei, meu Deus do céu. E é isso. Você viu para ele? Você viu para mim? Quantas vezes, moço? Nenhuma, 2, 3, várias vezes. Vou usar uma palavra pejorativa, mas não me leve pelo lado errado da palavra. Me chamaram de bundão. Não foi uma, nem duas, nem várias vezes. Ouvi essa palavra. Mas o valente não é aquele, irmão, que entra na porrada com os outros. O valente não é aquele, aleluia a Deus, que resolve no grito, no berro. Não, no palavrão. O valente é aquele que escuta, olha. Sabe quando você passa um cachorro, você vai dar um chute na boca desse cachorro? Você olha para o cachorro e fala assim, coitado, ele está fazendo o que é normal dele. E você sai também.
ele vai ficar ali, vai passar 10 pessoas, ele vai latir e não vai mudar a história do cachorro. E você pode dar um chute na boca do cachorro. Ele pegou até falar do cachorro, mas só um exemplo. O dono do cachorro vai olhar você, aí a briga. Você pode ver, acontece muito. E isso acontece na vida espiritual nossa. Não é que você deixou de orar, é que você deixou de consultar a Deus e tomou decisões. E isso tem feito com que você tenha sofrido hoje um revés. Então você precisa parar, confessar diante de Deus o teu erro, e falar: Senhor, eu errei, eu fiz isso errado, aquilo errado, eu preciso da ajuda do Senhor. Aí Deus vai te ajudar. Amém? Palmas de vitória e glória alta ao nosso Senhor. Foi essa palavra do Senhor louvando no meu coração. Eu tenho certeza que Deus vai revelar de uma forma diferente no coração de cada um dos irmãos. Sei que dia cansativo, calor, aí chega no culto, meu Deus do céu, não é fácil parar, estar ouvindo. Não é fácil, isso não tem nada a ver com o diabo. Meu Deus do céu, o diabo me deu um sono dentro da igreja. Não. Você podia estar em qualquer reunião, eu já tive reunião de trabalho, então você olhava para os companheiros, estava tudo dormindo. E dá sono, irmão. A pastor Guilherme pregou exatamente sobre isso. Você não sabe que a pessoa passou o dia inteiro. A pessoa passou o dia inteiro, um solão, trabalhou o dia inteiro, chegou no culto ali, só tomou banho e já veio. A tendência nessa matéria é raga fiscal. Mas não quer dizer que o irmão está em pecado, não. Consequência, essa é uma matéria, não é o diabo. Então, tudo tem um porquê. E nem tudo é o diabo. Às vezes são consequências das nossas atitudes. Amém? Vamos colocar em pé, vamos ofertar a casa de Deus. Você trouxe sua oferta, sua dízimo, sua contribuição. Então fica essa palavra no seu coração. Guarde ela, medita na sua casa, chega em casa, medita nela. E Deus vai revelar muito melhor no teu coração do que revelou para mim. Deus me revelou dessa maneira. E o que Deus me revelou, eu trouxe para a igreja. Agora Deus pode revelar de uma maneira diferente a lugar de Deus no seu coração. Amém? Vamos ofertar na casa de Deus, se trouxe sua oferta, dízimo, sua contribuição. Apresente diante de Deus. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, o Senhor conhece, Pai amado, a cada um de nós. Abençoe, Jesus, querido, a oferta, o dízimo, a contribuição. Meu Deus, Pai amado, Jesus, querido, aquele que atravessa, Pai amado, do QR Code, não fazer sua oferta lá na casa dele. Mas o Senhor é Deus que recebe o propósito lá no lar, a oração dobra o joelho, põe diante do Senhor o propósito, meu Pai amado, ofertar, dizimar, e vai lá, Pai amado, Jesus, querido, fazer a oferta para a alma do Senhor. Eu tenho certeza, Jesus querido, que o Senhor tem abençoado, que o Senhor tem multiplicado. E aqueles que estão desempregados, abre as portas, Pai, da condição e abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ofertar na casa do Senhor. Davi falou: o Senhor é meu pastor. Davi falou: o Senhor é meu pastor. Não faltará. O Senhor é meu pastor. O Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Curva sua cabeça, sentada de pé de joelho. Se Deus revelar alguém, estarei chamando. Senão estaremos encerrando o culto aqui nesta noite. Amado Deus e eterno Pai, o Senhor conhece a cada um que está nesta noite. O Senhor sabe, Jesus, o que cada um precisa e necessita. O Senhor, Pai amado, Jesus querido, quer liberar alguém. Temos alguém, Jesus, que veio, Pai amado, precisando de uma resposta. Tudo está nas tuas mãos, Pai amado. Estende nessa noite as tuas mãos de poder. Alcança, Jesus, que para a glória, para o testemunho do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor me mostra, glória aos irmãos, quando eu falava acerca de... Sabe quando eu tentar resolver a questão? Ele falou muito forte no coração do meu irmão. E o inimigo, ele nos conhece, irmão. O diabo, ele é tão astuto que ele enganou 1/3 dos anjos do céu. Então a Bíblia diz: quanto às astutas se lá do diabo. O diabo, ele sabe aonde nos toca. Se a mulher ela é uma pessoa nervosa, ele vai investir no nervosismo. E sempre vai ser ali a batalha daquela irmã. Se o irmão é pegado da mulher, a batalha do irmão sempre vai ser mulher. Se, aleluia, o irmão é briguento, o inimigo sempre vai trabalhar nessa área da briga. Então, aleluia, o Senhor me mostrava, quando eu dei falei sobre essa questão, é por causa desse irmão. E o Senhor, ele quer mandar, dizer para o irmão que a oportunidade vai aparecer.
O inimigo vai preparar tudo para você resolver. Mas o Senhor manda você confiar no Senhor. Ponhar diante do Senhor. Porque quem ali revoga a causa é Ele. O Senhor, Ele me mostra um laço armado. O inimigo preparando tudo. Uma situação quando você menos espera, sabe? Porque o inimigo não trabalha assim, ó, vou fazer assim para você, vai te mostrando. Não. A hora que você está ali, meu Deus do céu, de repente a coisa aconteceu e você, se não for, o Senhor te dá a direção. E o Senhor, lá Deus, pede você ponhar em oração diante de Deus, ponhar para que o inimigo vai armar um laço nessa situação. Você resolver uma questão na vida de fato. E é isso. E o Senhor, Ele quer dar um livramento. Tá, um desses irmãos que aqui está. O Senhor está te revelando porque o inimigo ele arma laço. E não existe super-heróis, irmão. Se não for o Senhor, fatalmente nós pereceremos. Aonde está a pessoa revelada? Uma vez eu chamo, a revelação não é minha. Eu venho chamar, meu irmão, não duvidando, mas não é a pessoa revelada. A revelação não é minha. Eu me entreguei a revelação e volto para casa em paz. Segunda vez eu chamo. Eu podia chamar, 2 mãos levantadas. Eu podia chamar e encerrar, mas o Senhor não confirmou. E na terceira eu vou encerrar. Terceira e última vez eu chamo. Deus, aleluia. Tem visto a aflição da tua alma. Eu tenho contemplado, soberano Deus e eterno Pai. Só o Senhor, Jesus Cristo, só as tuas mãos. Somente o Senhor, Jesus querido, para guardar. Somente o Senhor para dar força, Jesus querido, somente o Senhor. Meu Deus, Pai amado, ajuda, Senhor Deus, os teus servos. Cobre ele, Jesus, que o teu sangue, Pai amado. Somente o Senhor para guardar. Se o Senhor está revelando, é porque o Senhor está dando, Pai amado, uma porta de escape. Guarda, livre e protege pelo poder de tuas mãos. Em nome de Jesus. Esse é meu filho da parte do Senhor. O Espírito Santo de Deus, se não se engana, Deus me revela do lado dos irmãos. Deus me revela uma situação. O Senhor me mostra, só para você entender. Tem uma pessoa, através das redes sociais, que manda mensagem, e o inimigo está armando um laço através dessa pessoa contra você. Sabe quando a pessoa te manda uma mensagem que te incomoda? E isso não é, aleluia, Deus, é intuição tua. É o próprio Deus te mostrando. Você nem sabe quem é a pessoa, mas volte nessa pessoa que manda mensagem. E o inimigo, aleluia, usando essa pessoa. O inimigo, aleluia, quer trazer algo negativo à tua vida. E o Senhor quer te dar um grande livramento. O Senhor, Ele quer te guardar de um laço do diabo. Aonde está a pessoa? É uma irmã, você está aqui. Eu não duvido da revelação. A revelação é muito clara. E o Senhor quer te dar um grande livramento. O Senhor quer te guardar de um laço do diabo. Uma vez eu chamo. Segunda vez eu chamo. E na terceira eu vou encerrar. Deus me revelou. E eu entreguei. Bem. Deus vai pôr as mãos. Deus vai repreender o laço. Deus vai pôr por terra toda essa situação. Amado Deus, eterno Pai, pelo poder de tuas mãos, pela unção do teu Espírito Santo, o Senhor Deus que revela, o Senhor Deus que mostra, meu Deus, põe as tuas mãos. Alcança, visita, toca pelo poder de tuas mãos. Em nome de Jesus. Receba da parte do Senhor. Eu me mostrava, meu irmão. Você sabe quando você está passando por inverno, você começa a tremer, tremendo, você sem roupa nenhuma. Você passando assim, tremendo. E você tremendo, assim, baixando assim. Você se encurvando diante desse inverno. Então você está passando por um momento difícil espiritualmente. E a palavra, tudo que Deus falou aqui, você está passando por um momento. Você foi uma pessoa de oração. Você já o consagrou. Mas hoje você está passando uma luta. E Deus, aleluia, manda te dizer: põe um propósito hoje. Porque, aleluia, Deus, você está muito vulnerável ao ataque do inimigo. E o Senhor quer ajudar esse irmão. Deus está te revelando. Não, meus irmãos, vamos pensar, não. O Senhor está te revelando porque o Senhor quer te ajudar. Deus vai pôr as mãos sobre a vida de um desses irmãos. Deus mostrava muito clara a revelação. E o Senhor quer te ajudar. Deus está te revelando porque o Senhor vai te revestir. Deus vai te dar graça, vai te dar força. Vai ver que a partir de hoje a história tua vai mudar.
Você pediu ao Senhor, o Senhor está te revelando. O que os irmãos vão pensar? O que importa é você se humilhar diante do Senhor. Deus nos conhece, tudo de nós. Vamos esconder dele aonde? Aonde está a pessoa ainda? Eu podia chamar, meu irmão. Descer pela fé, 2 mãos levantadas. Mas a pessoa revela, não é. Uma vez eu chamo. Segunda vez eu chamo. Venha. Deus, Ele vai te ajudar. Pode ficar tranquilo, porque Deus, aleluia, é Deus que revela. Deus é Deus que levanta. Deus é Deus que sustenta. Irmão, vai ver a mão do Senhor agindo. Deus, aleluia, pelejando pela tua causa. Amado Deus e eterno Pai, o Senhor é Deus que revela. Porque o Senhor quer fazer, Jesus queria através, Pai amado, da vida deste moço, Pai, coisas grandes. Ajuda ele, Pai, pelo poder da tua palavra, pelo poder das tuas mãos. Está se humilhando diante do Senhor, Pai amado, mas vai testemunhar para a glória e para a honra do teu nome, em nome de Jesus. Receba da paz do Senhor, porque Deus Ele vai fazer. Pode ter certeza, irmão. Deus exalta aquele que se humilha. Deus é Deus, alabaço, me canta. O Senhor me mostra do lado das irmãs. Deus me mostra, irmão, você dentro de um ônibus. Você dentro de um ônibus e Deus te dando palavra, Deus te dando, aleluia, revelações dentro do ônibus, mas você tem que se calar. E Deus, aleluia, tem te mostrado coisas dentro do ônibus. E Deus, aleluia, claro, com sabedoria, Deus quer que essa irmã entregue aquilo que Deus tem te mostrado. Venha. Deus, aleluia. Ele mostra, irmãos. E Deus revela de uma forma muito clara. A revelação de Deus, aleluia, é muito clara. Amado Deus e eterno Pai, completa a obra pelo poder das tuas mãos. Alcança Jesus Cristo nesta noite. Ajuda, dá a direção da palavra certa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Receba da parte do Senhor. Louvado, bendito e engrandecido é o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Santo, fiel e verdadeiro é o Senhor. Louvado, bendito e engrandecido é o teu nome, Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, de poder e glória. Santo, poderoso Deus e eterno Pai. Jesus Cristo, segundo a tua vontade, teu querer, Pai. Segundo a tua vontade, Jesus querido. Para a glória e para o testemunho do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Essas pessoas que Deus revelou, se colocamos em pé, em nome de Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Vamos orar para a oração final, oração da fé. Amanhã temos culto. Vai estar uma serva do Senhor para a palavra de Deus. Na quinta-feira temos culto. No domingo temos culto. Segunda, quinta e domingo temos culto aqui na congregação. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Vocês estão no lugar certo. Ouvir a palavra de Deus é melhor, irmãos. Às vezes a palavra é dúvida. Às vezes a palavra é de Deus. A palavra, Deus sabe com quem está falando. Mas a melhor oportunidade é estarmos aqui na casa de Deus, ouvindo os conselhos de Deus. Não tem lugar melhor para estarmos senão na casa de Deus. Quantos livramentos já recebemos ao longo desse ano que passou, irmão? Só vamos contar. Às vezes até esquece. A gente gostaria de contar o testemunho. Puxa, eu gostaria de contar um testemunho, mas não é aquele momento. Aí tem vezes que você vai pregar, meu Deus revela tudo que você passou, você vai revelando, aí Deus vai contando os testemunhos, mas tem dia que não, tem dia que não é para você contar. E é assim que Deus trabalha. Você trabalha dessa maneira, porque Deus sabe como fazer. Então, o melhor lugar, irmão, estar na casa de Deus, ouvindo a palavra e obedecendo os seus mandamentos. Amém? Vamos orar, oração final, oração da fé. Logo após a oração final, o irmão Diácono Felipe estará orando por todos que quiserem oração. Oremos a Deus. Amado Deus e eterno Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Jesus querido, eu trouxe para a tua igreja. A palavra do Senhor, Jesus querido, meu Deus. Cada pessoa que aqui está, Jesus querido, então Pai amado, cada um de nós temos os nossos dias contados diante do Senhor. Não sabemos qual será o último culto, qual será o último dia. Não sabemos, ó Pai amado, Jesus querido, meu Deus, o que nos espera amanhã. Hoje ouvimos essa palavra. Amanhã, Jesus querido, meu Deus, não sabemos, ó Pai amado, se o Senhor não virá hoje, daqui, Pai amado, 5 minutos, não sabemos, ó Deus. Mas sabemos que estivemos aqui nessa noite, ouvindo a Tua palavra, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, pelo dia maravilhoso, pela oportunidade, Senhor Jesus, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Irmãos, famosos sem ir sem contenda com a paz do Senhor Jesus. Quem quiser oração mundial com o Felipe, orar por todos.